Olá, estimados irmãos, vamos, em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos dar continuidade aos estudos dessas maravilhosas lições. O título principal da lição é o desenvolvimento do caráter. Então, estamos a falar da vida de Davi e vamos então agora ver aqui, pagando o bem com o mal. Portanto, a pergunta atrás: o que podemos aprender do ato restritivo e misericordioso de Davi para com Saul? O que vamos aprender disso? Vamos ver o que fala Provérbios. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então, aqui as palavras vindo aí dos maiores pensadores, sabedoria, né? Um dos mais sábios que a terra pisou. Portanto, mais sábio que ele foi Jesus, né? Vamos ver o que fala o apóstolo Paulo. Romanos 12, 19 a 21. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence com o bem. Vence o mal com o bem. Portanto, temos aqui a indicação que traz da pergunta, né, do ato restritivo e misericórdia de Davi, a longanimidade e o governar o espírito e depois deixar a vingança por Deus, para vir da parte de Deus. Então, não deixar vencer o bem, vencer o mal com o bem. Diz a pena inspirada. Uma lição, a conduta de Davi para com Saul traz uma lição. Saul havia sido ungido rei de Israel por ordem divina por causa da sua desobediência. O Senhor declarou que o reino deveria ser retirado dele e mesmo assim quão terna, cortesa e tolerante foi a conduta de Davi para com ele. A atitude de Davi demonstrou que ele tinha um governante a quem obedecer. Ele não podia permitir que as paixões naturais ganhassem a vitória, pois sabia que aquele que governa o próprio espírito é maior do que aquele que toma uma cidade. Se tivesse sido conduzido e controlado por sentimentos humanos, teria entendido que o Senhor havia colocado o inimigo sob seu poder a fim de matá-lo e assumir o governo de Israel. A mente de Saul estava em tal condição que sua autoridade não era respeitada e o povo estava ficando irreligioso e desmoralizado. No entanto, o fato de Saul ter sido divinamente escolhido rei de Israel o manteve em segurança, pois Davi servia a Deus em todos os detalhes e não prejudicaria de forma alguma o ungido do Senhor. Então vemos aqui a maneira com que Davi lidava com a situação, o seu ato restritivo e misericordioso. E isso é uma lição para nós, porque quando fala-se de ungido do Senhor, Saul era um ungido do Senhor e, no entanto, estava trilhando caminhos totalmente fora do Senhor. Mas Davi lembrou-se sempre que ele foi um dia ungido. E nós hoje temos que ter o cuidado. Muitas vezes dirigimos palavras torpes e, às vezes, expressões que são pouco agradáveis a alguns ungidos do Senhor. E, às vezes, são ungidos que estão fazendo o trabalho dele. Então, devemos ter o cuidado de respeitar os mais velhos e respeitar todos aqueles que um dia foram ungidos pelo Senhor. Independente de eles estarem certo ou errado, o respeito deve vir sempre. Portanto, fica aqui para nós uma admoestação e um exemplo de Davi. Pergunta B. Descreva o modo como Davi apelou ao coração de Saul. E, com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei meu Senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: Por que te dás tu ouvidos das palavras dos homens que te dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Eis que esse dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nessa caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou,
porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor. Olha, pois meu pai vê aqui a orla do... Olha, meu pai, vê aqui a orla do teu manto em minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, te não matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma. Não pequei contra ti, porém tu andas à caça da minha vida, para me atirares. Julga o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Como diz o Provérbios antigo, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor, porém, será o juiz e julgará entre mim e ti, e verás e advogará a minha causa e me defenderá da tua mão. Então vemos aqui que Davi teve a oportunidade de tirar a vida a Davi. Davi teve a oportunidade de tirar a vida a Saul e não o fez. Respeitou devidamente aquele ungido, ainda tratou ele por meu rei e chamou-o de pai, totalmente respeitoso para com Davi, e deixou que Deus julgasse a sua causa. Pergunta C. O que devemos aprender da cautela de Davi em relação à resposta aparentemente calorosa de Saul ao seu ato misericordioso? Então vamos ver aqui a cautela de Davi, registrado em 1 Samuel 24, 16 a 22, e diz: E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: E esta a tua voz, meu filho, é esta a sua voz, Davi, meu filho? Então Saul alçou a sua voz e chorou. E disse Davi: Mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem e eu te recompensei com mal. E tu mostraste hoje que usaste comigo bem, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos e tu não me mataste. Porque quem há que, encontrando o seu inimigo, deixa ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, agora jura-me pelo Senhor que não desarraigarás a minha semente depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para a sua casa. Porém, Davi e seus homens subiram a um lugar forte. Mateus escreve o seguinte: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então vemos aqui que mesmo Davi, após Davi ouvir as palavras de Saul, mesmo Saul reconhecendo o seu erro e sendo alguém que mostrou respeito nessa altura por Davi, ele, por precaução, subiram a um lugar forte e ficaram ali refugiados, né? Não teve ali a mercê de Saul, porque ele prudentemente agiu, como vem aqui trazendo alerta de Mateus, também no tempo de Jesus, veio aqui falando, né? Eis que vos envio como ovelha em meio de lobos, portanto sejam prudentes. E isso é que nós devemos ser, a exemplo de Davi. Quando Saul ouviu as palavras de Davi, foi humilhado e não pôde deixar de admitir a verdade de tudo aquilo. Seus sentimentos foram profundamente abalados quando percebeu o quão completamente havia estado sob o poder do homem cuja vida caçava. Conhecendo o histórico e comportamento de Saul, Davi não podia confiar nas promessas do rei nem esperar que o arrependimento real continuasse por muito tempo. Assim que Saul voltou para casa, Davi permaneceu na fortaleza das montanhas. A inimizade que é nutrida contra os servos de Deus pelos que se entregaram ao poder de Satanás às vezes se transforma num sentimento de reconciliação em favor, mas nem sempre a mudança se mostra duradoura. Portanto, devemos ter aqui a prudência e o cuidado que Davi teve e lembrar da necessidade que há de ter cautela e ter cuidado com as nossas amizades, né? Que aqui fala mais amizade e desentendimentos, situações que existem. Ter sempre cuidado, porque a mudança pode não ser duradoura. Se não for baseado em Cristo, se não for feito com a comunhão de Deus, as coisas não duram. Então vemos aqui nessas lições coisas maravilhosas, possamos aprender a necessidade de honrar
amar, respeitar e confiar sempre em Deus. Deus em primeiro lugar. Se está errado, devemos estar então com Deus e fazer o que é certo, independente da atitude da outra pessoa, né? Como Davi agia. Deus abençoe a todos, dê sua graça para que possamos realmente fazer aquilo que é o melhor para todos. Deus abençoe. Amém.